The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Mês. Esse é um podcast feito por pessoas que convivem com depressão e ansiedade. Nenhum de nós é médico nem especialista. Bom programa! Se a cabine perder pressão, máscaras cairão automaticamente acima do seu assento. Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. Então, este é o Primeiro Meias e hoje nós vamos falar de um tema. Na verdade, hoje nós vamos falar de metáforas, né? E a metáfora do colocar a máscara de oxigênio, que nem quando você está dentro de um avião. Quando as aeromoças falam, coloque, né, primeiro a máscara de oxigênio em você e depois na pessoa ao lado. E é isso que às vezes a gente pode levar para a vida em diversas situações, principalmente quando se trata de saúde mental e nesse momento que estamos vivendo. E do apocalipse. Exatamente. Em caso de apocalipse, principalmente, mas nem sempre é fácil você colocar a máscara de oxigênio primeiro em você, ainda mais num momento em que faltam respiradores. Exato, exato. Mas sabe o que eu acho que acontece também às vezes? A gente acha que colocou na gente, mas ela ficou meio pra fora, sabe? Você põe... Eu não sei se é possível fazer isso com uma máscara de oxigênio, mas você põe tipo, só na boca, deixa o nariz de fora. Porque acho que a gente pensa que a gente tá bem... Você colocou rápido, você colocou meio rápido, porque você quer ajudar muito a pessoa do lado. Logo, você quer ajudar a pessoa. Você não é um bosta. Você não é uma pessoa má. E você quer ajudar a pessoa. Só que daí, como é que você vai ajudar a pessoa se você não tá totalmente bem pra ajudar a pessoa do lado? E também eu acho que tem essa coisa, esse sentimento, às vezes, intrínseco, que a gente não pensa muito na gente, de querer ajudar os outros, né? Às vezes eu paro e me pergunto, assim, quem sou eu pra ajudar as pessoas? Tipo, não pela questão de sou bom, sou um cara bacana, sou uma pessoa legal, né, gosto dos outros, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, por que eu tenho que ajudar essa pessoa? De novo, não porque eu tenho, mas o que eu posso ajudar essa pessoa, sabe? Às vezes... Enfim, isso aconteceu já com a gente várias vezes. Tem vezes que você tá mal, ou que eu tô mal, mas vou citar você. Que você tá mal e eu quero ajudar e eu não sei como. E às vezes a melhor coisa é só falar, tá bom, você precisa de alguma coisa, eu tô aqui, né? Enfim, é difícil, né? E é difícil às vezes a gente aceitar que nem sempre a gente é necessário na vida do outro. De uma forma geral, né? Lógico, lógico que a gente é necessário na vida dos outros, mas tem momentos que não. Que, tipo... Então, às vezes, essa questão da máscara é muito interessante, porque assim, bota a máscara em você de qualquer maneira, antes. Porque talvez você não precise nem botar na do outro, talvez o outro coloque nele mesmo. E tá tudo certo. Sim. Talvez não, talvez ele precise de uma ajuda, mas a gente já citou esse assunto da máscara aqui, a gente já citou, e acho que ele se liga muito com comunicação, mas eu acho que é isso, acho que a gente não é olhar pra gente, né? Mas é isso, bota a máscara em você, tá tudo bem. Bota, respira. Você tem que colocar em você primeiro. Não tem como, porque senão você não vai ter como ajudar a outra pessoa. A outra pessoa, inclusive, precisa que você coloque a máscara em você primeiro. Porque senão você não vai existir para colocar nela. Exato. Entendeu? Se é uma pessoa que... Digamos que seja uma pessoa que precisa de ajuda, realmente. Sim. Entendeu? Digamos que... Vamos pegar. Estamos num avião mesmo. É uma criança. Certo? Que você tem do seu lado. Essa criança precisa, depois, ter um adulto. Sim. Né, junto com ela. Então ela vai precisar que você coloque a sua máscara para ajudá-la depois. Então, sim, coloque a sua máscara primeiro, depois coloque na criança. De nada adianta, né? Você não consegue ajudar ninguém se você tiver com falta de ar. Exatamente, se você estiver morrendo e se você der tudo que você tem para os outros, assim. E acho que vem às vezes de um lugar muito de culpa, né? Também desse lugar. Esse assunto me veio hoje por alguns motivos. Ele veio engraçado, né? Que as coisas sempre vêm não de um lugar só. Me veio primeiro
por causa de uma situação que aconteceu na minha vida, de uma amiga minha que está passando por uma situação X que mexe muito comigo e que eu comecei ajudando, né? Tive nos primeiros dias e tal, eu ajudei tudo que eu podia, mas dentro do meu nível de excelência, eu não mantive, assim, o que eu gostaria, que seria, tipo, falar com ela todos os dias, etc, etc. E daí, eu fiquei me sentindo muito culpada, ao mesmo tempo que eu tive que ficar me falando, não, Virgínia, você não consegue lidar com essa situação agora. Inclusive porque, e isso daí eu falei hoje com a minha psicóloga, eu falei, eu estou me sentindo muito, eu acho que eu estou num momento muito egoísta. E ela me corrigiu para não usar a palavra exatamente egoísta. Porque egoísmo a gente usa às vezes de uma forma muito errada, né? Que egoísmo é como se eu quisesse pisar em cima do outro e etc. E não é que eu não estou pisando em cima de ninguém, eu estou me protegendo. E nesse momento de pandemia, principalmente, que a gente está sobrevivendo, está todo mundo numa situação muito parecida e que acaba realmente sendo um pouco... a gente precisa se proteger e isso vai em diversos âmbitos, eu acho. Eu tinha uma conversa um dia com um amigo e foi muito sobre essa coisa do egoísmo, né? E essa palavra vem muito quando a gente tá no final de relacionamento, né? A gente fala, será que eu tô sendo egoísta de acabar com essa pessoa ou não, né? Enfim. E é muito delicado. E um dia eu tava conversando com essa pessoa e ele falou assim, sabe o que é o egoísmo? O egoísmo é quando você pensa em você sem levar em conta o sentimento de ninguém. Quando você falou, quando você está se preservando ou ser individualista, é quando você pensa em você, porque você sempre tem que pensar em você antes. É a questão da máscara de oxigênio. Pense em você antes, em qualquer momento da sua vida. Isso não quer dizer que você vai passar por cima das outras pessoas. Então, por exemplo, vamos citar, no termo de relacionamento, claro, se você quiser terminar um relacionamento, você está sendo egoísta. Mas não é egoísta, você está só indo na direção do caminho que você quer. Se você for honesto com a outra pessoa, se você for aberto com a outra pessoa, é lógico que vai doer de tudo quanto é forma, em qualquer parte da vida. Mas é isso, assim, eu acho que as pessoas sempre ficam com medo, e eu acho que é isso, assim, de ser egoísta. E, na verdade, a gente sempre é um pouco egoísta, mas ele não usa essa palavra, a gente está sendo individualista. A gente está pensando na gente mesmo, o que é certo tem que ser feito sempre, em qualquer área da sua vida, mas ouvindo o outro, levando em consideração o sentimento dos outros. Não é simplesmente foda-se, até logo, e vira as costas. Olha, eu tô pensando dessa forma, como é que você pensa, como é que a gente pode resolver essa situação, dá pra resolver dessa forma, não dá, então enfim, os caminhos não se cruzam mais, enfim. E pensar em você mesmo não significa, e fazer escolhas que fazem bem pra você, não quer dizer fazer mal pro outro. Exato, exatamente. Quer dizer fazer escolhas que vão necessariamente prejudicar o outro. Até porque, né, Virgínia, se a gente não tá feliz, o outro não vai estar feliz também. Seja um familiar, um amigo, um namorado. Então, assim, a gente precisa estar feliz antes. Então, a gente precisa escolher a nossa escolha que faz a gente feliz. Exato. Se os outros por exemplo, tem uma outra pessoa na minha vida que é extremamente importante, que eu, em compensação, daí minha psicóloga me lembrando que eu falo todos os dias. Eu falo todos os dias, porque é uma pessoa que tá com muita depressão. E daí eu preciso falar com essa pessoa todos os dias pra tipo, animar essa pessoa. E isso é uma coisa que, apesar de me sugar muito, eu não sei da onde que tá vindo uma sabedoria que eu tô tirando, sei lá, da onde. E que, enfim, que eu só consigo lidar com isso porque eu estou bem, porque senão eu vou cair. E daí nessa situação, e eu sei que eu estou fazendo algumas escolhas bem específicas, por exemplo, às vezes de não estar vendo notícia, às vezes de não estar, por exemplo, me envolvendo com algumas coisas, de estar vivendo numa bolhazinha privilegiada pra conseguir sobreviver. Isso tudo porque eu sei que, por exemplo, é muito diferente
digamos assim, que digamos que eu me envolvesse super, não, preciso ajudar essa minha amiga, não adianta, tipo, não sei o que, eu preciso dar tudo de mim, e daí eu ficasse um caco depois que eu ajudasse essa minha amiga, mas eu já ajudei. Beleza, desliguei porque daí agora tudo é, né, via Skype, etc. Daí desliguei, é aquela coisa, quando você tá conversando, é muito engraçado, eu acho muito engraçado, quando você tá, por exemplo, tô conversando aqui com você, tipo, parece que a gente tá super, né, tô aqui conversando, a gente desligou, Dá um silêncio. vazio existencial. E pra quem, eu moro sozinha, então fica um silêncio, e daí eu vou ficar aqui sozinha com os meus pensamentos, e eu tenho que lembrar sempre que eu tenho uma tendência séria, e eu às vezes subestimo o poder da minha saúde mental. Eu super acho que, não, imagina, leve, uma coisa leve. Não, eu tenho essa questão. Então, eu não posso, tipo, e é muito louco, porque daí são duas pessoas dentro de mim, né? Daí tem essa que lembra, tipo, Virgínia, pelo amor de Deus, tem tendência suicida. Você não pode, você tem que se cuidar, é questão de sobrevivência, no seu caso. E tem essa pessoa e ao mesmo tempo tem a outra pessoa que daí conversa com uma amiga que também tem tendência suicida e a gente fica se dando parabéns, porque, gente, a gente tá ótimas, era pra eu e ela, a gente tá surtando. Só o fato de eu não estar surtando gente, eu tô ótima, maravilhosa nesse momento. Então, me veio isso dessa coisa da máscara de oxigênio e daí, enfim, tô pensando muito, né, nesse programa pra não suado, tipo, nossa, deixa eu fazer um programa pra fazer uma meia-culpa, pra vir aqui falar, gente, olha como eu sou ótima, vim aqui falar como eu não tenho culpa de nada, tô ótima, entendeu? Não tenho que ajudar ninguém. Mas eu não entendo como a meia-culpa, mas eu acho que é isso mesmo, ninguém tem culpa de nada, cada um tá cuidando do seu quadrado. Acho que aquela poesia brasileira, cada um no seu quadrado, super construtivista, acho que é super interessante. E é um pouco isso, cada um no seu quadrado. Se a gente conseguir sair e dar um pulo no quadrado do outro, puta, legal. Se não, tá tudo bem também. Eu acho que eu entendo o que você fala, e eu concordo nessa questão que você fala, que às vezes é uma culpa que a gente carrega de, tipo, a gente precisa ajudar as pessoas, e se eu não ajudar ninguém, eu sou um bosta, eu não mereço viver. E, cara, não, é o que você tá falando, assim, a gente precisa estar seguro com a gente, pra poder... Imagina você ajudando a sua amiga com depressão, ou essa pessoa com depressão, estando mal também. A chance de dar uma merda gigantesca, de vocês começarem uma seita, irem pro interior e, sei lá, entendeu? Sim, exato. Do tipo assim, é muito diferente você olhar uma pessoa no buraco e conseguir tirar essa pessoa no buraco do que você se jogar no buraco junto e começar a mobiliar um buraco. Exato. E essa pessoa sozinha no buraco, pode ser melhor ela estar sozinha no buraco do que estar com você junto. Duas pessoas no buraco pode ser muito mais perigoso. Exato, porque cavam mais rápido. Exato. Então, assim... a gente cava. A gente tá cheio de metáforas hoje. Hoje tá incrível. Eu acho interessante a gente tirar essa culpa da gente. É difícil, né? Eu carrego ela sempre. Eu sou o cara que faço coisas que eu não quero pelos outros. E é bizarro isso. Chegar num ponto que você fala assim, cara... você faz mesmo, né? Você me conhece há muito tempo, você sabe disso. Tem horas que eu paro e falo assim, por que eu tô aqui? Eu não quero estar aqui. O que eu tô fazendo? E depois você fica com raiva da pessoa, né? Fico com raiva, lógico. Às vezes não, sempre. Porque eu projeto nela. Hoje em dia que eu paro e penso assim... tô com raiva, mas eu sei que a culpa não é dela, ou dele, enfim, entendeu? Sim. É isso, mas chega num ponto, e a terapia eu comecei também por causa disso, do tipo, cara, eu preciso parar esse padrão que eu venho criando desde a infância, né, desde que eu era moleque, desde sempre. Eu chego num momento da minha vida, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja na vida de amigos, onde eu paro e penso, cara, que merda, o que eu tô fazendo? E é horrível, é um sentimento horrível, e é isso, sabe? Então às vezes a gente fica nessa culpa. E grande parte disso vem dessa culpa, né? Então, chega um momento que essa culpa sobrepõe o meu próprio... Olha que bonito que eu vou falar agora. O meu próprio ser. E eu já não sei mais quem eu sou. Se é aquela pessoa que eu projeto ou aquela pessoa que de fato eu sou. Então, o meu trabalho na terapia desde o ano passado é descobrir quem eu sou. Com 33 anos de idade, eu tô procurando quem eu sou. Sim. De verdade. O que eu gosto, o que eu não gosto. E tudo bem eu falar, eu não gosto disso. Tudo bem eu falar assim, Virgínia, eu não gosto de gato. Tudo bem. Você vai falar, nossa, você é um bosta. Tudo bem, talvez eu seja. Não Talvez... tá tudo bem. A gente vai programar agora. Não, mas eu adoro gato. Mas enfim, sabe? Então é um pouco isso, assim, é difícil. Não tô falando que é fácil. Na verdade, eu sou a prova viva de que
faz 33 anos que eu sou assim e não pretendo terminar essa viagem nessa vida. Tomara, se eu tiver sorte eu consigo, mas acho que não vai rolar. Acho que eu sempre vou carregar isso. É desesperador pensar isso, na verdade, mas enfim, também eu não vou ficar mentindo pra mim mesmo, porque não tem porquê. Sim. E é uma coisa que e daí eu encontrei uma amiga minha que hoje também, e que daí ela falou, eu comentei sobre isso com ela e tal, e ela falou, nossa, eu no começo da pandemia eu me inscrevi em várias coisas para ajudar, não sei o que, solidário, para entregar marmita, para entregar cesta básica, ela falou, eu não consegui fazer nada. Eu não consegui fazer nenhuma das coisas. Mas aí depois ela encontrou um projeto que era super legal, não sei o que tinha a ver com ela, que era de escrever obituários e não sei o que, de pessoas que tinham morrido de Covid, que, enfim, né? Sim. Com tanta gente, não sei o que. Enfim, e daí como ela escreve, que tinha daí a ver com ela. Ela, cara, encontrei um jeito encontrei o meu lugar ali, né, dentro do negócio todo, sabe? Tipo, talvez o meu lugar não seja esse de, tipo, ir lá e entregar coisa, etc. Eu acho que isso também é sempre muito importante, a gente saber o que a gente consegue fazer. Não é porque... eu lembro, por exemplo, quando tinha... No começo, quando começaram a ver, tipo, lá em 2013, que começaram a ter manifestação e etc., eu era uma pessoa que ia em manifestação e etc. Depois de um tempo eu parei de ir em manifestação porque eu vi que pra mim é algo que me dá ansiedade. Tipo, eu fico super animada, etc. Né? Só que eu fico muito animada. Eu fico assim, do tipo, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa agora. Eu quero mudar o mundo agora. Não quero mudar o mundo amanhã. Eu quero fazer agora, não quero dormir mais. Eu quero, tipo, eu quero ficar passar dias e noites acordada, mudando o universo. E isso me deixa num estado muito louco. E não me faz bem, porque depois disso eu vou pra depressão, lógico, né? Então eu parei de ir em manifestação. E daí tinha muita gente que ficava, como assim? Não, vamos lá, você tem que ir. Eu falei, gente, o meu lugar não é esse. Esse não é o meu papel. Eu tenho que encontrar meu outro papel na revolução. Exato. Não é o meu papel, não é esse. Até porque quando acontece o que aconteceu com a sua amiga, que ela se inscreveu em várias coisas e não conseguiu ir, pode ser até pior, né? Porque você fala assim, cara, olha quantas pessoas deixei na mão. Isso também acontece comigo várias vezes. Eu me inscrevo em 1000 coisas e várias pessoas dependem de mim. Por exemplo, tem uma culpa que eu vou falar aqui abertamente, é uma culpa que eu sou um dos líderes de um voluntário, de um grupo de voluntariados, que eu pouco faço. E todo dia eu deito a cabeça no travesseiro e me sinto culpado. Já tentei largar, aí depois me botaram de volta, e aí eu falei que não dá tempo, aí depois eu quis voltar, enfim. E é tudo isso. Hoje em dia eu ajudo, hoje em dia eu conversei com eles e falei, olha, não tem como ajudar muito na linha de frente, como você disse, mas eu ajudo na parte de design, de vídeos e tudo mais, enfim, faço o que eu consigo fazer, o que eu sei fazer, mas isso já me atormentou e me atormenta ainda muito, assim, o quanto eu deixei eles na mão e o quanto isso é aquela coisa que você quer abraçar o mundo, às vezes você não consegue nem abraçar você mesmo, né? Então é até perigoso, assim, é delicado isso. Acho tem que pensar muito, assim. Eu acho que a gente tem que... Cara, é isso, assim. Eu acho que a gente tem que olhar pra gente e, de alguma forma, que eu ainda não descobri, se alguém souber, me fale, por favor, de achar uma paz em simplesmente ser. Você, sabe? Você, assim, tipo, tá tudo bem. Exatamente, que tá tudo bem. Você às vezes conseguir, às vezes não conseguir. Para mulheres é uma coisa muito louca, porque como a gente tem o ciclo menstrual, ele dita muito, tipo, momentos que você tá arrasando e momentos que você precisa se fechar. Isso é muito louco. Tipo, momentos que você tá fértil, cara, me manda aí uma guerra que, nossa, arrasou, venço a guerra, é nóis. Agora, tipo, TPM ou quando menstruada, não contem comigo. É um nível hard da vida, né? Porque, tipo, não depende só da sua cabeça, seu corpo também tem um papel ali, né? Tem um papel super. Mas é interessante, porque daí você sente muito a coisa, tipo, realmente rolando, assim. Tipo, nossa, não, agora eu preciso fechar, agora eu estou aberto. Fechou, abriu. E agora você falou desse que você leva com você, não é um trauma que você falou, mas
um arrependimento, enfim. E que eu lembro também de uma vez de trabalho, assim, que pra você ver o nível, né? Eu peguei um trabalho uma vez que era um vídeo pra dirigir e que eu tava tão mal, que foi a primeira vez e que eu nunca esquecerei, que vai ser a coisa que eu mais vou ficar me chicoteando pra todo sempre. Esses dias um amigo meu, de 1000 anos atrás, veio falar comigo que era um fotógrafo desse projeto e eu pedi desculpa pra ele pela 1000ª vez e ele falou, tipo, desencane, já passou, tá tudo bem. Eu nunca vou esquecer. Que foi quando eu fui internada numa clínica psiquiátrica, porque eu tive que abandonar um projeto no meio. E, tipo, foi a única vez na minha vida que eu abandonei um projeto no meio. Tipo, no meio não, eu gravei ele inteiro e eu não consegui acompanhar a montagem dele como diretora. E era tipo, era um institucionalzinho. É uma coisa simples. Eu, de dentro da clínica, consegui convencer os psiquiatras que eu precisava, pelo menos, escrever pra eles, tipo, tudo como que tinha que ser montado, etc. Me deixaram escrever. Mas, assim, eu não tava bem. Eu tava, tipo, assim, eu cheguei na clínica, tipo, falando, não, então, eu preciso só escrever isso aqui e depois eu vou me matar. Então... Deixa eu só terminar esse projetinho aqui rapidinho, depois... Eu preciso só entregar. rápido, mas é assim, eu preciso só entregar esse negócio depois. Depois você já libera a cama, já pode marcar aí, ó. Semana que vem já pode marcar mais alguém pra chegar aqui. Exatamente, depois tá tudo ótimo. Então, assim, gata... É engraçado, né? E assim, eu ainda carrego uma culpa disso, pelo amor de Deus. Eu não tenho que carregar uma culpa disso. Não? Não. É muito louco isso, cara. Eu acho que eu fui internada. Não, e é isso, assim. E é isso, é exatamente isso. A resposta é tão simples quanto a coisa de você falar, não tem que carregar essa culpa. É simples falar, não tem que carregar a culpa, porque eu fui internada. Ponto, acabou. Não tem, acabou. Não tem... Eu ia falar, não tem desculpa melhor, mas nem precisa de uma desculpa, porque não é uma desculpa. É que, de novo, a saúde mental, como sempre, a saúde mental é muito mais difícil de você explicar. Se eu tivesse sido internada porque eu tava com câncer, se eu tivesse sido internada porque eu tava com qualquer outra... Câncer, a gente sempre vai para o câncer, mas qualquer outra situação, se fosse uma apendicite, se fosse, sei lá... Quebrou a perna. Quebrei a perna, ia ser mais aceitável. É, que ainda acham que saúde mental é frescura, né? Exatamente. Saúde mental ainda é do tipo, mas você podia ter feito um esforcinho, né? Um esforcinho. Você podia ter se esforçado. Você podia ter isso aqui. Então você podia ter ligado pra sua amiga. Você podia ter se esforçado um pouquinho. E isso é foda porque daí eu sei de tudo isso e eu continuo ainda me cobrando. Daí eu fico tipo, Virginia, pelo amor de Deus, tá aqui na fucking pandemia ainda se cobrando. De um negócio que aconteceu há alguns anos. Não, mas e ainda me cobrando agora aqui, tipo, com a minha amiga, tipo, de uma situação também que eu não devia estar me cobrando. Mas é muito difícil, né, Virginia? Pra mim, assim, é muito difícil você sair dessa lama de se culpar e de se cobrar. Eu tô, assim, 25 horas do dia me cobrando e me culpando por estar atrasado. Hoje, por exemplo, eu quis sentar no sofá pra fazer nada durante 1 hora. Eu acordei puto porque eu não tinha feito nada por 2 horas. Tipo, eu falo mas eu tenho certeza que 99,9% das pessoas também são assim. Uhum. Eu fiquei me sentindo culpado por estar descansando. Uhum. Que é aquela pandemia. Na pandemia, exato. Porque o que influenciou na sua vida, tipo, negativamente? Porque eu tinha uma amiga que era muito... Tinha, né? Tenho, ela ainda existe. Uhum. Enfim, não nos falamos muito, mas ela ainda existe. Que ela é muito engraçada. Ela tinha os horários de comer e dormir mais malucos do mundo. Ela comia e dormia quando dava vontade. Uhum. Então, tipo, são 3 horas da manhã, eu tô bem, eu vou ficar acordado. Eu durmo às 5, acordo meio-dia, ou durmo às 5, acordo às 8 da manhã, aí faço mais alguma coisa por 2 horas, durmo às 10, acordo meio-dia, e assim, a vida dela era assim. Ou é ainda, não sei. E é tão louco isso, pra mim era... Quando a gente começou a conversar sobre isso e tal, porque o nosso papo começou a conversar com ela, assim, é inútil dormir. E ela virou pra mim assim, é inútil porque você tem um horário pra dormir. Porque você acha que tem que dormir da meia-noite às 5, ou às 8, ou às 10 da manhã. Uhum. Quando você quando você quebra esse padrão do tipo, você não tem horário, você pode dormir a hora que você quiser. É lógico, se eu não trabalho das 9 às 5, você tem que estar das 9 às 5 ativo. Mas não necessariamente você precisa dormir meia-noite e acordar às 8.
Você pode dormir às 6 da tarde, acordar meia-noite, ficar acordado da uma da manhã até as 5 da tarde do dia seguinte. É por você. E Sim. comer a mesma coisa. Ela falou assim, por que você tem que comer meio-dia? Por que você tem que comer às 7 da noite? Por que você tem que tomar café da manhã logo quando você acorda? Se você acordar sem fome, você se força a comer. E várias vezes é tão louco, assim, é uma quebra de padrão tão louco que às vezes eu tô comendo e falo assim, mas eu não tô com fome, por que eu tô comendo? Ah, porque se eu não comer agora, eu tenho que comer às 11 da noite. Aí, mas qual o problema de comer às 11 da noite? Ah, porque eu tenho que dormir logo depois. Quem disse? Quem disse foi todo o sistema, a revolução Mas industrial. Sim, mas se a gente não tem... Industrial Se a gente tem essa vida, se a gente tem essa vida, e a gente já conversou sobre isso, e a gente já chegou a essa conclusão que eu e você somos, como várias outras pessoas, somos muito mais criativos à noite. Sim. Não tô falando pra trocar a noite pelo dia, mas, por exemplo, faz 2 dias que eu tenho dormido às 3 da manhã. 3 e pouco, porque eu tenho feito trabalhando aqui um pouco, e acordo 8h30. Durmo pouco? Durmo, mas aí chega no meio da tarde eu durmo 1 horinha. E aí tô aqui bem. Entendeu? Então, assim, 1 horinha, 2 horinhas, enfim. Acordo culpado pra caralho, mas enfim. Mas é descobrir, porque, assim, lógico, de novo, tem gente que trabalha das 6 da manhã, às 9 da manhã, tem um horário fixo de trabalho, realmente aí não dá. Mas, né, tinha história, não sei, nunca conversei com ele, mas falavam que o Einstein dormia 20 minutos a cada 2 horas, uma coisa assim, que ele tinha um padrão de sono muito louco. E o sono, pra mim, é uma coisa que eu sempre me animou muito, porque eu sempre realmente achei inútil o sono. Tem várias músicas que falam, né, que você tá... na verdade é um poema, sei lá, que fala que você tá treinando pra morrer. O sono é meramente um treino pra sua morte. Qual que é o intuito de... Eu até comecei a escrever um roteiro sobre isso. Que pra mim é o contrário. E eu lembro de uma vez que um amigo meu falou que eu levava muito a sério essa coisa de dormir. Porque eu tenho um sono... Agora eu não tenho sonhado tanto, mas é que na época eu também estava sonhando muito. E eu até escrevia contos com os meus sonhos e etc. De tanto que eu sonhava. E ele falava que eu levava a sério por isso, assim, do tipo... Então, assim, meus sonhos eram produtivos. Então é bom, isso é bom. Então eu não tava perdendo tempo. Não tava pra brincadeira ali, se Não sonhar. tava pra brincadeira, exatamente. Eu tava trabalhando ali, tava inconsciente, tava tipo, criando coisas. Tava ali, tava trabalhando coisas. O pessoal tava, entendeu? Não tava descansando. Não. Vamos transformar essa mulher aí numa pessoa mulher, ó. A gente não quer voltar em outra encarnação, não. A gente quer terminar nessa. E a outra coisa que veio assim pra esse tema também, uma amiga minha postou um negócio no Instagram que era assim, era um texto que dizia: no final dessa pandemia, lembre das pessoas que te ligaram nessa pandemia, das pessoas que cuidaram de você, que te perguntaram como que você tava, que te... enfim, que sei lá, perguntaram como que você tava, enfim, tararara. E daí ela foi lá e riscou isso, enfim. E daí falou, tipo, não, gente, não é a hora de você cobrar dos seus amigos provas de amizade. Provas de, tipo, amor e afeto e etc. Tá todo mundo numa pandemia, tá todo mundo um pouco maluco. Tudo na merda. Tá todo mundo na merda. E é difícil não fazer isso. É lógico que é difícil. A gente tá sempre querendo provas de afeto e provas de amor e etc. Mas isso é importante a gente fazer não só na pandemia, como na vida inteira, né? A gente não ficar esperando muito essas provas de amor e de afeto num geral, assim. Daí até uma outra amiga que eu postei isso, a pessoa falou assim, não vai ser na pandemia que a pessoa vai... Sabe, a pessoa já é assim também, tem isso, né? Não é na pandemia que a pessoa vai mudar. Mas também não dá pra gente ficar, nossa, a pessoa não falou comigo, não sei o quê. Tipo, calma, a gente tem que dar um pouco de desconto uns para os outros. Sim. Nesse momento, sabe? Eu acho. Não, assim, eu vou te falar, não só nesse momento, acho que sempre. As pessoas,
por mais que elas ajudem a gente, por mais que a gente ajude as pessoas, ninguém é obrigado a nada. Então, cobrar algo de alguma pessoa, eu acho sempre muito perigoso, assim, eu acho sempre muito delicado. Porque é isso, tipo, não é que você trabalha pra mim, que você vai me ajudar toda vez que eu precisar. Tem vezes que eu falo assim, Virgínia, eu preciso de ajuda. Você fala, puta, fudeu, eu não consigo agora. Por 1000 motivos, né? Enfim. Mais bestas ou menos bestas, mas por 1000 motivos. Então é difícil a gente cobrar e pedir algo das pessoas, porque é isso, né? Tipo, você já ajudou todo mundo que você deveria ajudar? Que todo mundo te pediu ajuda, quer dizer. Então fica muito é muito delicado. Me mandaram aqui, a minha companheira me mandou esses dias um textinho que eu quero ler, porque ficou tão bonito, e é sobre um pouco dessa coisa do primeiro mês, assim. E eu encaixa um pouco com o papo de hoje, porque é isso, assim, é olhar pra gente e é ter paciência com a gente, e olhar e ter essa calma com a gente e com a nossa culpa. Aí começa assim. Minha avó uma vez me deu uma dica. Em tempos difíceis, você avança em pequenos passos. Faça o que você tem que fazer, mas pouco a pouco. Não pense no futuro ou no que pode acontecer amanhã. Lave os pratos, tire o pó, escreva uma carta, faça uma sopa, entende? Você está avançando passo a passo. Dê um passo e pare. Descanse um pouco. Elogie-se. Dê outro passo. Então outro. Você não notará, mas seus passos crescerão cada vez mais. E chegará o momento em que você poderá pensar no futuro sem chorar. Enfim, quem escreveu chama Helena Miklankova. E, enfim, eu acho isso tão legal, porque é um pouco isso, assim, do tipo, calma, se alguém te pediu uma ajuda ou alguém te cobrou alguma coisa, calma. Olha pra você, vê se você tá nesse lugar de ajuda, se tá nesse lugar de... Se não, tá tudo certo. Respira fundo, sai desse pensamento, que às vezes é difícil, claro, não tô falando que é fácil, mas é isso, assim, calma, né? Acho que é um pouco... Sim. Porque é isso, né? Também tem esse lado, tipo, você tem que colocar a sua máscara e tal. E daí também tem, às vezes, as pessoas que vão ficar te pedindo coisa e você saber dizer não. Sim. Né? Como é que você... saber dizer e sentir esse não, né? Pra você não ficar se culpando, né? Exato. Exatamente. Você tem que saber dizer não e saber que tá tudo bem dizer não. Sim. Tá tudo bem. Você não estar apto pra dizer não. E acho que de vez em quando, principalmente se você é uma pessoa que tem dificuldade pra dizer não, olha, um psicólogo que me falou isso uma vez, tá? Que ele falou que era tipo, Virgínia, se não vai prejudicar ninguém, minta. Sim. Tipo, faça alguma mentira do tipo, sei lá, digamos, você pode fazer isso pra mim, putz, não posso por causa disso, sabe? Alguma coisa, digamos que você não queira fazer, porque você tem, digamos que eu tenho tempo, mas eu não quero fazer, não quero por algum motivo que eu ainda não entendi. Às vezes você não sabe direito por que você quer fazer, mas você não quer fazer, tá ainda inconsciente, você ainda não entendeu direito. Enfim, você não precisa, você não deve satisfação pra todo mundo também, né? Sim. Não deve satisfação. Tinha uma outra amiga minha que ela tinha uma resposta pra essas coisas que era muito boa, assim, ou ainda tem também, ela também existe. Que ela falava, hoje não. Você falava, você podia fazer isso aqui pra mim? Putz, hoje não. E era tão bom hoje não, porque quase tipo um sim com um não. É tipo, sim, eu posso, mas hoje não dá. Então, tipo, você pode me ajudar aqui nesse negócio? Putz, hoje não dá. Hoje não. E ela fazia isso, claro, de propósito. Esse hoje não era exatamente essa ideia. Tipo, eu posso, mas hoje não. Então quando? Então deixa eu ver, não sei quando. Aí dá. É quase você tirava o foco, né, do pedido e botar seu foco no quando então você pode. Posso daqui a 2 horas, posso amanhã, posso daqui a 2 meses, posso daqui a 1 ano, enfim. E acho tão legal, é um pouco isso, né? Então a gente pode. Eu tento sempre usar hoje não. Nunca lembro. Mas eu tento sempre usar essa coisa do hoje não. Hoje não vai rolar. Mas. E a gente tá nesse momento de. Primeiro a máscara. Né? Primeiro a máscara. Então, primeiro a gente tem que se exigir um pouco menos da gente.
Então, isso é difícil, né? Exigir menos da gente, isso é muito difícil. Em todos os sentidos, né? Exigir e é muito menos de louco nós quanto a para gente nós, de nós com os outros. E aí a gente continua exigindo da gente mesmo numa situação é porque pra muita gente ainda a vida continua muito parecida. A gente continua numa vida muito parecida. Tipo, é parecido, é um diferente parecido. Sim. Né? É um diferente parecido. Lógico que a gente tá. É que a gente não teve, né, um lockdown como todos os outros países do mundo. Então a gente sentiu. Oi, tudo bem? Deixar claro. Oi, todos, Bolsonaro, tudo bom? Como é todos que você tá? os outros países do mundo todo, todos tiveram Todo. um lockdown um pouco mais tenso, assim, do tipo, não pode, cara, não pode. Eu tenho amigos que moram em Paris, enfim, no Canadá e tal, e todos lá falaram, cara, não posso sair de casa. Por que sair de casa? Porque não pode, aqui não tem como, não pode. Então eles ficaram lá por, sei lá, 1 mês, 2 meses, não pode sair de casa. Então, aqui daí continua meio que a mesma coisa, só que não é a mesma coisa. Então, esse não lugar. A gente tá num. Olha, César, a gente tá num não lugar. E isso dá uma angústia gigante, porque ainda mais é um não lugar sem hora pra acabar. Esse inferno. Ou mesmo que acabe, eu tenho até medo de quando acabar, né? Dependendo de quando acabar, eu fico meio com medo. Porque se o cara falar, amanhã tá tudo bem, vamos voltar todo mundo pra vida normal. Eu falo, não. Não, então, exato. Não, eu tô falando do não acabar, não acabar. Fiquei confuso com o tanto acabar. O acabar que o governo vai dizer. Não, o acabar de verdade. Entendi. Não tem data Acabar pra seguro. de verdade. O acabar de verdade. Esquece o acabar do governo. Entendi. Nunca nem começou, né? Exato. Eu não sei nem se começou. Como que a gente acaba algo que ainda não começou? Justo. Então, é muito angustiante. Daí a gente realmente não fica, às vezes, sem saber o que sentir. Daí as relações humanas começam a ficar um pouco perdidas. Mas acho que a mensagem deste episódio, que era para falar isso, sobre essa metáfora da máscara de oxigênio de avião, para quem nunca andou de avião, toda vez que você entra no avião, eles mostram as medidas de emergência. E daí os aeromoços, né, mostram que máscaras de oxigênio cairão automaticamente caso haja, despressurização da cabine. Então e daí eles falam que você tem que colocar primeiro a máscara de oxigênio em você e depois na pessoa ao lado que precisar de ajuda. Então, em resumo, é isso, assim, é essa situação de você colocar pensar primeiro que você tem que cuidar de você, que você tem que estar bem e vivo e operante e conseguindo respirar para depois cuidar da pessoa Sim. do lado, né? Porque senão você não tá vivo. Se você não tá vivo, você não consegue ajudar ninguém. Sim, exato. No caso. E põe a máscara, dê uma respirada funda ainda pra entender que tá tudo funcionando bem, aí... E daí bora pra frente. E com a saúde mental é isso, né? A gente não pode deixar ela de lado mesmo principalmente nessa situação que ela já é invisível e nessa situação agora ela fica mais invisível ainda, né? E parece que a gente esquece que existe, assim. Esquece que pode dar a qualquer hora, com qualquer um, em qualquer lugar. Exatamente. Então ninguém tá salvo. Exato. Enfim. Virgínia, hoje foi um papo sério que a gente teve hoje, né? Foi um papo sério hoje. Mas é bom ter então, papos sérios. Eu vou terminar com, então, uma parábola. Legal. Que uma amiga minha me mandou. Eu quero ler.
Hoje a gente tá Nossa, a gente tá poético, muito, hoje a gente tá, sério cara, e poético, tá cara. incrível. Acho que eu vou sair daqui e me inscrever no Sério. Prêmio Nobel. Exatamente, acho que é isso, esse é o caminho. Nossa. Nossa, sério, a gente vai ter que colocar, sei lá, Axé Bahia pra Tipo, eu tocar. me inscrever no Prêmio Nobel. Parece que eu tô me inscrevendo pra uma prova de É, vestibular, né? Tipo, eu exato, vou me inscrever. pois Oi, é. oi, Nobel, eu quero me inscrever. Opa, tudo bem? Quem é você? Queria me Eu sou um cara muito legal, acabei de gravar um podcast muito legal, citei várias pessoas. Citei coisas. Ah, A gente lê uma parábola. pode ser o Nobel da Paz, mas se quiser o de Química e não tiver ninguém, pode me mandar Exato, também. se não tiver pouco candidato de química e física, aceito também, aceito, tá ótimo. Tá, vamos lá. Quem me mandou foi a Carol Araújo. Havia um rei que disse certa vez aos sábios da corte: tenho um anel com um dos melhores diamantes do mundo e quero esconder uma mensagem embaixo da pedra que possa ser útil em uma situação de extremo desespero. Vou dar este anel aos meus herdeiros e quero que lhes sirva fielmente. Pense em que tipo de mensagem estará lá. Deve ser muito curta para caber no anel. Os sábios sabiam escrever tratados, mas não se expressarem em uma frase curta. Eles pensaram e pensaram, mas não apresentaram nada. O rei queixou-se do fracasso de seu empreendimento com um velho servo fiel que o criou desde a infância e fazia parte da família. E o velho disse: não sou um sábio, não sou educado, mas conheço essa mensagem. Por muitos anos passados no palácio, conheci muitas pessoas. E uma vez servi a um místico visitante que seu pai convidou. E ele me deu essa mensagem. Peço que você não leia agora. Salve embaixo da pedra e abra-o apenas quando não houver saída. O rei ouviu o velho servo. Depois de algum tempo, os inimigos atacaram o país, e o rei perdeu a guerra. Ele fugiu em seu cavalo e seus inimigos o perseguiram. Ele estava sozinho, seus inimigos eram muitos. Ele foi até o fim da estrada, onde havia um enorme penhasco, profundo diante dele. Se ele caísse lá, seria seu fim. Ele não podia voltar, pois os inimigos estavam se aproximando. Ele já ouviu o barulho dos cascos dos cavalos e não tinha saída. Ele estava em completo desespero. Então ele se lembrou do anel. Ele abriu e encontrou uma inscrição. Isto também vai passar. Depois de ler a mensagem, ele sentiu que tudo estava em silêncio. Aparentemente, os perseguidores se perderam e seguiram na direção errada. Cavalos não eram mais ouvidos. O rei ficou cheio de gratidão ao servo e ao místico desconhecido. As palavras eram poderosas. Ele fechou o anel e partiu para a estrada. Ele reuniu seu exército e retornou ao seu reino. No dia em que ele voltou ao palácio, eles organizaram uma reunião magnífica, um banquete para o mundo inteiro. O povo amava seu rei. O rei estava feliz e orgulhoso. O velho criado aproximou-se dele e disse baixinho: mesmo neste momento, olhe a mensagem novamente. O rei disse: agora sou vencedor. As pessoas estão comemorando meu retorno. Não estou desesperado, nem em uma situação desesperadora. Ouça esse velho servo, respondeu o servo. A mensagem funciona não apenas em momentos em que tudo está ruim, mas também em momentos de vitória. O rei abriu o anel e leu: isto também vai passar. E novamente ele sentiu um silêncio cair sobre ele, apesar de estar no meio de uma multidão barulhenta e dançante. Seu orgulho se dissolveu. Ele entendeu a mensagem. Ele era um homem sábio. Então o velho disse ao rei: você se lembra de tudo o que aconteceu com você? Nada e nenhum sentimento são permanentes. À medida que a noite muda o dia, momentos de alegria e desespero se substituem. Aceite-os como a natureza das coisas, como parte da vida. Isto também vai passar. É isso. Então a gente termina com isso também vai passar. Isso também vai passar. Obrigado, Virgínia. De nada, César. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.